Boa noite a todos. Mais uma vez, essa noite, temos uma convidada especial, a Adriana Liberato. Ela é psicóloga e vamos iniciar a nossa live na noite de hoje, aguardando o pessoal chegar. Enquanto o pessoal chega, só me coloquem aí se vocês estão me escutando bem, só coloquem um sim e eu vou chamar a Adriana. Só um instante. Deixa eu verificar aqui, deixa eu chamar a Adriana. Adriana. Pronto, Dri, mandei para você o convite, dá uma olhadinha se você recebeu. Obrigada por informar que estão me ouvindo bem. Adriana. Em breve ela já entra. Adri! Boa noite! Deixa eu aqui arrumar aqui, ó. Eu também, deixa eu me ajudar. Tá dando para me ouvir bem? Estou te escutando muito bem. Ótimo. Deixa eu ir um pouquinho mais para trás aqui. É que está muito baixo. Pronto, Dri! Seja muito bem-vinda! Obrigada. Para mais uma live. Adriana, ela é psicóloga, mas eu vou deixar que ela se apresente. Assim como eu, somos psicólogas e o nosso trabalho é psicoeducar as pessoas, trazer mais conscientização em relação a vários assuntos. O assunto da noite de hoje é sobre violência doméstica. Dri, sinta-se em casa. Obrigada. Pode se apresentar. Primeiramente, muito obrigada por aceitar o convite. E vamos tocar essa live aí. Vamos. Eu que agradeço imensamente o convite. Admiro muito você, Josi. E a gente sabe que nós estamos com o mesmo propósito, a mesma luta, né? Isso é importante. Sim, isso é Então, super importante. você aí de São Paulo, eu aqui de Fortaleza. Gente, ela está numa cidade maravilhosa, em Fortaleza, tudo de bom, mora em frente à praia, super topíssima. Então vamos nessa expansão de consciência, né, que eu acho que é muito Sim. importante. E o nosso tema hoje, que é violência doméstica, eu gostaria de enfatizar que nós estamos no mês, né, da conscientização pelo fim da violência contra a mulher, que é o Agosto Lilás. Maravilha. Então, essa live nossa aqui, ela está sendo especialmente, né, voltada para a mulher. Não é que os homens não sofram violência, né? Claro que sim. Sim, Mas exatamente. em relação à mulher é uma minoria. Então, a gente vai aqui. Então, tá muita gente chegando aí. O pessoal está chegando. Maria, eu vi que a Selene entrou. Selene entrou. Boa noite, sejam bem-vindas. A Nath também. O pessoal está chegando, Dri. Vamos deixar o pessoal chegar para a gente aprofundar, né? Sim. Pessoal, vocês todos estão nos escutando bem? Deixa eu ver aqui. O pessoal está entrando, a Cris entrou agora. Eu tenho a dificuldade ainda, Adri, com esses negócios de verificar as mensagens. Então, meu público já até sabe. Bom. Então somos duas. O pessoal está mandando mensagem,
mensagem vai passando, eu fico toda perdida. Eu falei, ai, ai, oi, oi, cadê? Como assim? Mas o pessoal já tá entrando. Hoje eu estou com um pouco de faringite, avisando Ah, logo mas aqui no vai início. dar tudo E, certo. Meu amigo é, Adilson entrou. Oi, Adilson! Seja bem-vindo! Está ótimo, obrigada. Cris, tudo bom, Cris? Estamos dando um tempinho para o pessoal chegar, para a gente começar nesse assunto tão importante sobre violência doméstica, que é um tema muito recorrente, e a Adri vai nos esclarecer muito hoje sobre esse tema muito delicado. Deixa eu ver se tem mais gente entrando. Dri, se você quiser começar, pode começar. O pessoal vai entrando, depois fica gravada a live e o pessoal depois vê também. tá, eu vou então iniciar falando sobre violência, né? Violência é abuso, em um modo geral, né? Então, existem diversos tipos de violência, né? Mas hoje a gente vai falar da violência doméstica, ou seja, em casa, que ela pode ser com familiares, né? Pode ser pai com um filho ou uma filha, a mãe com um filho também, Sim, pode ser ou filho com os pais, ou com os avós, né? E também conjugal, né? Obviamente. Então, sim. assim, tudo que se. Deixa eu me ajeitar aqui. Tudo que está relacionado ao doméstico é o nosso tema de hoje, né? Uhum. Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de violência que existem, porque quando a gente fala violência, vem a ideia do físico, né? Vem a ideia. Exatamente. Mas não é só o físico, né, Dri? Exatamente. Então, assim, o físico é um tipo de violência, mas não existe só ele. Então, o que é que a gente tem segundo a Lei Maria da Penha? A gente tem a violência física, né? A psicológica, que envolve o emocional e o mental também, né? A gente tem a sexual, que eu acho até que a sexual poderia estar no físico, né? Incluída no físico. É, Tem a moral e tem a patrimonial. Então, são esses os considerados tipos de violência contra a mulher. Então, vamos lá, explicar um pouquinho sobre cada um. sobre cada um. A violência física, todo mundo já sabe, são empurrões, beliscões, murros, tapas, né? Amarrar, Sufocamento. isso. Cárcere privado, né? Coisas desse tipo também. A psicológica é porque mexe todo o emocional da gente, né? Então, são aquelas coisas, aquelas ameaças, aquelas. Como é que se diz, meu Deus? Faltou aqui o Ela termo. causa prejuízo, né, Dri? Causa prejuízo emocional na autoestima da mulher, perturba o Sim, desenvolvimento dela para que ela exerça ações de decisões na vida dela. então. Então, assim, a pessoa fica oprimida, né? Humilhada, fica autoestima baixa, fica dependente da pessoa, né? Dependente emocional. Isso. A gente pegar aqui um exemplo de um pai com um filho, né? Que ele diz assim: você só faz tudo errado, né? Você só faz tudo errado.
Então, aquele menino vai crescendo ouvindo isso, que ele só faz tudo errado, não tem nada que ele faça que seja bom. Então, emocionalmente falando, aquela pessoa fica debilitada, mexe na autoestima dela, né? Então, falei da Da psicológica. A psicológica. moral, que tem a ver com as calúnias, difamação, né? Sair falando de você, lhe expondo, contando histórias suas, né? Para causar danos morais. A sexual, que é a questão de você fazer sexo sem vontade, né? Você ser obrigada. O estupro, Uhum. dentre outras coisas também. Inclui também, Dri, os impedimentos contra os usos de métodos contraceptivos também, né? Forçar, Exatamente. forçar a mulher a fazer aborto também está ligado. É. E assim, se a gente parar para pensar, o nosso sistema, né? A nossa cultura, a mulher realmente está ainda muito, tem muito ainda o que conseguir, né? Nessa Sim, luta de um lugar. sim. Porque você falou dos métodos contraceptivos, o homem, quando ele vai fazer vasectomia, ele não precisa da autorização da esposa. Mas a esposa, para Mas ligar as trompas, precisa da autorização do esposo. Então já começa uma diferença muito grande aí. Porque que ele tem livre-arbítrio para, né, escolher e a mulher não tem. e a mulher não tem. Então, e aí, por fim, a gente tem a patrimonial, que inclui o financeiro, né, o econômico. Geralmente, quando o homem ele pega o orçamento, todo o dinheiro que fica na mão dele, o controle é dele, o cartão de crédito é no nome dele, né? E ele diz, fica regulando a mulher com as despesas, e diz que Uhum. vai tomar o cartão, e diz que não vai mais pagar isso, né? Ou então ele rouba não, ele furta, né? Dinheiro, destrói documentos, coisas que sejam. Ou seja, bota a mulher lá no chão, né? Em Sim. termos financeiros. Tem também, Dri, a questão do não pagamento da pensão alimentícia, eu acho que entra também nessa questão do Entra, patrimonial, né? entra. Extorsão também, estelionato, também entra nessa E, questão do patrimonial também. exatamente. Então, eu queria, assim, chamar a atenção para uma coisa. Desses todos, né, que a gente está falando aqui, o psicológico ele está presente em todos eles, Todos, isso é né? verdade. Embora ele esteja colocado como uma das violências, né? Mas ele está incluso em todos, porque quem sofre uma violência moral fica com o Só, psicológico também sim, com muito certeza. ruim, né? Mexe nas emoções. Assim como o físico, uma pessoa que é espancada, Uhum. também ela fica muito mal. Então, isso tudo mexe nas emoções. Então, o psicológico está presente em todos eles, para você ver o quanto é importante Importante, a gente cuidar da nossa saúde emocional, psicológica, mental, sim, né? exatamente. E quando você está bem psicologicamente, você não fica tão à mercê desses tipos de violência. Você acaba se cuidando mais, tomando mais cuidado. Se bem que muitas vezes, né, Dri, o que acontece são coisas bem tão subjetivas que a mulher acaba não percebendo que há um tipo de violência. Sim, exatamente. É porque é aquela história. A mulher ela fica achando que aquilo vai mudar, né? Que o marido ou a esposa, né? Que vão mudar, né? Porque nós temos vários tipos de relações, né? Não só de homem e mulher. Então, assim, é amplo. Às vezes Sim, é um caso também de duas mulheres que estão juntas, né? sim, também. A outra
né, fazer toda essa manipulação, todo esse abuso, toda essa violência, e a outra fica subjugada, né? Então, assim, a dependência emocional e financeira, ela está muito presente nesse tipo de relação, né? Então, é importante a gente pensar que não é só com homem e mulher, né? E Com outra, eu vou... crianças também, né? O que você falou no Isso, começo lá, com as crianças. Ainda mais agora, muito na pandemia, aumentou muitos casos de violência doméstica, tanto com criança quanto com o gênero, homem também, mulher, aumentou muitos casos. Aumentaram-se, né? Muitos casos. inclusive, existe muitas mães abusivas e violentas, né? Além de pais, então, e além de maridos, né? E além de mulheres. Então, Sim, existem muitos abusadores. Imagina nessa pandemia, o que está chegando para a gente nos nossos consultórios, de muitos, né, pessoas Dri? que ficaram, principalmente na pandemia do ano passado, que a gente ficou muitíssimo tempo em casa, esses abusadores convivendo ali direto no dia a dia, né? Os filhos, todo mundo junto, Sim, todo imagina. mundo. E tem um fator muito forte aí na pandemia, porque assim, todos conviviam na mesma casa, mas cada um ia para o seu espaço, os filhos para a escola, o marido e a esposa para o trabalho, chegavam à noite, não tinha tanta convivência assim. Agora, Isso, na pandemia, a convivência é praticamente 24 horas por dia. Então, se torna muito mais difícil essa convivência, porque é você lidar com você no outro. Então, se torna muito difícil, por isso que o aumento dos casos de violência doméstica na pandemia. sim, aumentou demais. Então é isso, eu acho que como lidar com essa violência? É uma situação muito. Eu costumo dizer, né, para todo mundo, tá? Inclusive lá no meu Instagram, que terapia, terapia. Porque, gente, como é que você consegue lidar, né? Muitas vezes, como você acabou de falar, a pessoa não tem noção de que está sofrendo um abuso. Não tem noção. Acha que, é porque meu pai é grosseiro, porque meu marido é grosseiro, Ele porque é assim minha mãe é mesmo, grosseira. É o jeito dele do e jeito eu tenho que dele. conformar, né? E eu ainda vou puxar mais. Quantas e quantas mulheres não casaram mais cedo para poder se libertar da violência em casa, né? E Então, acaba casaram encontrando o cedo. marido violento também. Pois é, aí quando elas pensam que vão se emancipar, que vão ter a liberdade que tanto queriam, direito de ir e vir, de fazer tudo, aí encontra um homem ou uma mulher mais abusiva, às vezes, até do que o pai ou a mãe. A Né? história se repete, interessante, Dri. A gente vê muito na clínica isso, a história se repetir. Uma família disfuncional, com um pai agressivo, e, e os filhos acabam repetindo essas histórias dos pais. É bem interessante isso, psiquicamente falando. Sim, porque eles aprenderam a tolerar, né? Isso. Então, a forma deles lidarem com a violência é um jogo de cintura, Uhum, né? Porque para exatamente. eles aquilo é comum. Por mais disfuncional que seja, é comum. E aí passa a aceitar um marido abusivo, uma esposa abusiva, né? E às vezes passam também a abusar, né? Sim, se Repetem tornam esse padrão. abusadores também. Os próprios narcisistas patológicos, né? Que eu falo muito sobre os narcisistas, eles muitas vezes vieram de lares em que tinha uma mãe ou um pai narcisista. Narcisista. E eles Dri, explica para aprenderam. o pessoal o que é narcisista, porque acho que tem bastante gente que não sabe o que é narcisista. Narcisista é um tipo de abusador.
né? Nós temos, consideramos três tipos de narcisistas: o leve, o nível leve, o moderado e o Grave, patológico, né? Que é o patológico. severo. Então, o leve, né, é mais leve, o moderado é mais intenso do que o leve e menos intenso do que o patológico. E o patológico, gente, já adoeceu, né? Já adoeceu. E aí, muitos narcisistas, mesmo os leves, viu, Josi? Uhum. Mesmo os leves podem ter aprendido com o pai ou com a mãe. Bem possível que sim. O caminho que eles vão traçando na vida deles é que vai ficar crônico. Tipo assim, ele vai optar em ser realmente um narcisista ou ele vai buscar ajuda para tentar sair desse padrão de comportamento, né? Uhum. E muitos narcisistas estão aí dentro de casa, na pandemia, né? Muitos vampiros emocionais, como eu falo também, muitos desses Esses vampiros vampiros abusadores. emocionais, você pode explicar para as pessoas o que são esses vampiros São emocionais? abusadores que não chegam ao nível crônico, patológico, mas é como eles sabem se movimentar, né? Como eles sabem se relacionar. Então, tem vários tipos de vampiros emocionais. Você pode Tem dar um aquele exemplo, Dri, para o pessoal pós, entender? pós. São pessoas que sugam nossa energia. Por isso que a gente chama de vampiro. O vampiro suga o sangue e o vampiro emocional é a energia. Então, o vampiro emocional, a gente tem inúmeros formatos e modelos de vampiros emocionais. E pode ser qualquer pessoa, pode ser um parente seu, um irmão, um pai, uma mãe, um filho, um amigo, um colega de trabalho, um chefe, pode ser qualquer pessoa. Não necessariamente tem que ser o seu parceiro, né, de Sim. vida. E aí, e a gente encontra isso direto, gente. Eu conheço um monte de vampirinho e vampirinha. Vampirinho. Conheço. Então, assim, uns são invasivos, né? São aqueles vampiros que querem te controlar, dizer qual é a roupa que você vai usar, qual é que você não vai usar, Dizer como que querer você vai falar, como você vai se portar. mexer no teu telefone, mexer nas tuas mensagens, né? Abrir sua caixa de e-mail. Sim, tudo isso. Então, são os invasivos. Tem os críticos, aquele que critica você por tudo. Nada que você faz está certo. Está tudo errado, só ele que faz certo, né? Até então, ele pode ser um narcisista ou não, tá? Narcisista, isso que eu ia dizer, né? Tá bem Pode, ligado também. mas são muito, Pode, é tá tão muito tênue, ligado. é tão tênue, né, Dri, que dá para se confundir. Mas assim, o narcisista, ele é um vampiro, Sim. né? O narcisista é vampiro. Só que tem o leve, né? Tem o moderado e tem o patológico mesmo, né? Mas eles acabam sendo vampiros. O patológico, ele tem essa vampirização todinha junta, né? Assim, num grau bem mais elevado. E ele é feliz assim. Ele fica muito feliz porque ele não tem empatia nenhuma por você, né? Então, quem não tem empatia não sente a dor do outro, né? Não. Não se coloca no Então, lugar do outro. como é que ele vai mudar o padrão dele? Se para ele tá tudo bem, tá tudo girando em torno dele do jeito que ele gosta, do jeito que ele quer. Se aí voltando para os vampiros, né? Tem aqueles que eu falei do que critica tudo, né? Aí tem aqueles que são pessimistas, tudo vai dar errado, né? E que te traz notícias horríveis, né? Só fica no negativismo. Você vai fazer um concurso, aí ele diz, você não vai passar, não. Não tem condição de você passar. Como é que você vai passar?
uma concorrência dessa, entendeu? E aí você vai acreditando nessas ideias, né? Tem aqueles que só contam tragédia, né? Assassinato, morte, que chega para você. Tem os que se vitimizam, que chegam, porque aconteceu isso comigo. Aí você diz 10 coisas, 20 saídas, e ele não quer nenhuma, ele quer Não ficar serve, em nada vitimismo. serve. Isso. Tem aqueles que são eles são sádicos também, mas são dissimulados, que ele dá brincadeira, esqueci o nomezinho agora, Sarcástico. sarcástico, exatamente. O sarcástico, ele na brincadeira, ele te detona. Aí quando Sarcástico, você... irônico também, né? Eu acho que ironia, Isso, irônica, pessoa bem irônica, isso, acaba, na isso. brincadeira, acaba falando algumas verdades para você. Exatamente. Aí te fala quando você diz que se machuca, chora, ou briga, aí diz, eu tô brincando. Ou seja, né? Então tem esse tipo também, enfim, são vários. Né? Lá no meu Instagram, eu tenho lá um monte de vídeo falando sobre vampiro, vampirão, Pessoal, depois entra lá no vampirona. Instagram da Adriana, tá no post que eu coloquei no meu, vocês vão encontrar o Instagram dela, dá uma passadinha lá no Instagram e dá uma olhada que tem coisas, materiais muito importantes e muito interessantes que ela fala sobre Exatamente. violência, sobre abuso, sobre os vampiros emocionais. São vários temas que tem lá, que são bem esclarecedores e bem importantes para a gente dar uma assistida. Coisa rapidinha, né, Adri? Tem uns que você gravou menos de 5 minutos. Sim, são rápidos, são rápidos. Mas são vídeos que eu venho fazendo que são muito informativos, né? Para que a gente conheça, né? A gente precisa, nessa vida, eu acho que a gente precisa conhecer, buscar, se inteirar das coisas, né? Para a gente saber que caminhos tomar, que Exatamente. escolhas fazer, né? Como a gente manter a nossa saúde mental? Eu vejo todo mundo preocupado em pagar o plano de saúde e às vezes passa 3, 5 anos sem fazer um check-up, né? Mas esquece que a saúde emocional e mental, ela segura você de muitas doenças Com físicas, certeza, Adri. inclusive, Com né? certeza. Você acaba somatizando muita doença por conta que o seu psicológico não está bem. Oh, a Olha, tem uma amiga Selenice. te falando que você é uma excelente profissional. É mesmo, ela Oh, é uma ótima obrigada, profissional. obrigada, obrigada. Então, sobre essa história de você estar num abuso, né, num lar abusivo, numa violência doméstica, e muitas vezes não saber, quando você vai elaborar suas questões na terapia, você descobre, a gente fica sabida, né? A gente Exatamente. fica sabendo até que ponto aquelas humilhações, aquelas agressões, aquela ironia, né? Aquela exposição sua perante as outras pessoas, até que ponto isso é saudável, isso está sendo É, saudável na sua vida, né? E outra, gente, quem tiver numa relação de violência doméstica, identificar alguma coisa, não pense que a pessoa vai mudar. Ela pode até mudar se vocês juntos forem para uma terapia, né? Para que ela trabalhe e ela escolha se ela sim. realmente, né? Se ela quiser, ela muda. Se ela não quiser, ela não vai mudar. Exatamente. Embora o narcisista patológico, eu acho que não muda mais, não tem mais jeito. Né? Infelizmente, porque ele já aprontou tanto para chegar nesse nível de patologia, ele já tem psiquiatras que dizem que o narcisista ele beira a psicopatia, né? Sim,
Sim, porque ele está tão centrado em si que Uhum. ele é o mais importante. Ele é o Então, melhor, ele faz sempre muito melhor que todos, ele é o perfeito. Então, com certeza, Adri. exatamente. E é isso, eu acho que quem tiver numa relação assim, precisa saber identificar, porque, gente, você passar uma vida inteira sofrendo violência e E a nossa achando vida que. é tão preciosa para que a gente conviva com pessoas que não agregam, que nos trazem dor, sofrimento. Olha como a gente acaba deixando de viver uma vida tão bacana, tão saudável, vivendo numa relação abusiva. É complicado, muito complicado. Exato. E o adoecimento, né? As sequelas disso. Próxima semana eu estou lançando um vídeo falando sobre isso, sobre as sequelas do relacionamento abusivo, né? Que é a Maravilha, violência Adri. doméstica também. Então, são sequelas, assim, grandiosas. Muita Uhum. coisa que a gente pode evitar, né? Às vezes, eu li agora essa semana um post dizendo assim, se você está numa relação abusiva, violenta, e não sai dela porque diz que ainda ama a pessoa, você não sabe o que é amor. Não mesmo, Porque ela está amando mais a, a pessoa do que a ela mesma, do né? que ela mesma, né? E não pode, não pode. A gente não pode errar dessa forma. A gente precisa amar primeiro a si para conseguir amar o outro. E muitas vezes, né, Josi, é uma relação de dependência. Sim, com Não tem nada a ver certeza. com amor, né? É A pessoa fica dependência, dependente. dependência emocional, Dri. É, a codependência, né? Você necessitar do outro, Exatamente. até daqueles abusos. A pessoa É, fica tão doente que fica uma simbiose, né? tem mulheres que elas são tão resolvidas financeiramente, mas emocionalmente não são e se permitem e fica nessa dependência emocional muito grande e achando que aquela relação tá boa, tá ruim, mas aquela história lá de que tá ruim, mas tá bom e Sim. acaba não procurando ajuda de profissionais para poder sair dessa situação. A zona de conforto, né? Zona de conforto, o mecanismo de defesa, zona de conforto. Que eu chamo de desconforto, mas É, desconforto. Eu vi uma é, estatística, Adri, da violência da mulher no Brasil. A cada 2 minutos, 2 mulheres são espancadas. E a cada hora, 503 mulheres são violentadas, são vítimas de agressão. E a cada 2 horas, uma mulher é assassinada. E a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. Olha que interessante. absurdo, né? Isso. E aí, assim, nessa pesquisa, eles estima que os dados da violência contra a mulher sejam maiores do que apontam as estatísticas. Isso porque muitas mulheres deixam de denunciar o abusador das agressões por medo, por dependência material, por essa dependência emocional, por vergonha. E uma mulher só fará a denúncia, Adri, quando houver uma estrutura que lhe assegure, que lhe dê algum tipo de segurança. Sim. Interessante, muito interessante. Eu assim, eu realmente eu acho que e quando a mulher tem filhos, a situação também complica, né? Sim, Porque começam as vantagens, né? A insegurança e os filhos ali no meio também. Então, muitas vezes perde a força, né? sim, Mas aí na terapia ela encontra força, né? com certeza. Ela acaba descobrindo o quanto que ela é importante para ela mesma e que se não está bom, está bem essa relação, se essa relação não está saudável, é momento de
dar um passo para trás e fazer as mudanças e as transformações. Sim. Será que alguém quer perguntar alguma coisa? A gente Pessoal, está se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, vocês podem perguntar para a Adri. Aproveitem que a Adriana está aí. Ela é uma ótima profissional, aproveitem ela. já estou Façam as... especialista nessas violências. Exatamente. Infelizmente, né? Pois é, Mas, infelizmente, porque quanto mais infelizmente, especialista, mais pessoas te procuram, né? infelizmente pela dor do outro, que eu Da dor do falo, outro. e felizmente de eu poder ajudar, né? Sim, com certeza. E, só que às vezes, na terapia, a pessoa demora muito tempo para poder as fichas caírem, né? É, tem uma Resistência, pergunta tem aqui, pessoas. Dri. Tem uma pergunta aqui da Selene. Até que ponto devemos perdoar traições? Boa pergunta, Selene. É uma pergunta bem difícil, porque Bem individual também. é muito subjetiva, viu, Selene, essa pergunta. Porque tem mulheres, tem casais, digamos assim, que eles fazem acordos, né? De ter uma relação mais aberta, Sim. de que poderem sair só, de poder, inclusive, ter outros parceiros. Sim, tem Mas se é outras uma relações, relação. Miguel. Relação aberta, relação de poliamor, que é E você. Poliamor é você ter um contrato com o teu parceiro, você pode sair com outra pessoa, mas pode envolver-se afetivamente com essa pessoa, que é diferente do relacionamento aberto. O relacionamento aberto, você pode sair com outra pessoa, mas você não pode se envolver emocionalmente. Já no poliamor, você pode ter afetividade, pode se envolver emocionalmente, mas afetivamente. Mas é uma pergunta muito difícil, Sirene, para a gente responder, porque vai depender muito. agora eu posso dizer que se as traições são repetidas, né? Elas são muitas, ou seja, é um padrão dessa pessoa. Não sei Sim. se é homem ou mulher, é um padrão dessa pessoa trair, né? Então, o que é que eu acho? A pessoa, quem está sofrendo a traição, se estiver sofrendo, se estiver doendo, né? Se não estiver feliz, né? Eu acredito que não esteja, né? Tem que se livrar disso, buscar ajuda e se livrar dessa situação, né? Porque a traição, às vezes, ela incomoda para uma pessoa 10%, para outra 5%, para outra 2%. Então, você precisa avaliar a sua dor, os seus sentimentos, para daí você tomar uma atitude de buscar ajuda. Porque se para você estiver tudo bem, tá perdoando, então quem Tá tudo somos certo. nós para dizer o contrário, né? Tá tudo certo. Tem uma pergunta aqui interessante que o Eduardo faz. Muitas vezes, eu acredito que nem seja uma pergunta, é um comentário. Muitas vezes a violência doméstica é causada pelo alcoolismo em ambas as partes. E é Sim. verdade, Dri. É porque o álcool, né? Você perde o juízo de valor. As máscaras caem quando você faz uso do álcool, né? Como Há um qualquer uma afrouxamento outra do droga. ego. Um Pois é, afrouxamento do ego. entendeu? Então, assim, se a pessoa é alcoólatra, né? E ela chega em casa e mostra o lado violento dela, porque nem todo alcoólatra é violento, né? Sim, tem Mas se alcoólatra que é mostra, tranquilo. sim, se mostra esse lado violento, então a pessoa vai saber que, né, eu já conheci uma pessoa, não foi nem paciente não, eu já conheci uma pessoa que ela apanhava toda a vida que o marido chegava em casa bêbado. Ia beber com os amigos, chegava bêbado e tinha que bater nela. Era assim, era bater o ponto, sabe? Não tinha perigo dele não bater. E aí eu perguntei por que ela se submetia àquilo. Ela disse, não, porque ele é tão bom,
ele me ajuda tanto, bota tudo dentro de casa. O único problema que ele tem é esse. Então, é por isso que eu digo, a violência para umas pessoas é um termômetro que a gente bota. Para umas pessoas tem uma medida, para outras pessoas tem outra. Eu acho que isso tem muito a ver com tudo, tipo, a dependência financeira, né, econômica, a dependência emocional, o que essa pessoa aprendeu com os pais, né? Como é que uma mulher é tratada, entendeu? Tem a ver de não conseguir criar os filhos sozinha. Eu acho que tem tantas coisas envolvidas nisso aí, Muitas, né? E tem a muitas. ver também com a falta de amor próprio, né? Com a Falta autoestima de muito baixa. autoestima muito baixa, falta de amor próprio. Acaba girando tudo no círculo, Dri. Exato. Falta de Isso. amor próprio, baixa autoestima, falta de conhecimento também, porque muitas Uhum. vezes é o que a gente comentou. Tem mulher que está num relacionamento abusivo e não sabe. Tem mais alguma outra pergunta aqui? Da Cris, minha amiga. Tudo bom, Cris? A Cris está perguntando assim: você acha que no caso de mulheres carentes, aguenta por ter medo de perder ou medo de ficar sozinha? Sim, a mulher carente ela é dependente emocional, né? Sim, Então, o dependente emocional, ele não sabe seguir a vida sozinho. Ele precisa de uma muleta, entre aspas, tá? Ele precisa de alguém para dividir as coisas, porque ele tem medo de seguir a vida só, né? E essa dependência, ela faz com que se submeta a muita coisa, a ser subjugada, a ser maltratada, destratada, humilhada, né? E aí, com o tempo, vai se acostumando, né? Vai aquela rotina. E aí, o tempo vai passando, muitas mulheres, às vezes, continuam nessa relação, porque já tem 20 anos de casado, 30 anos de casada, e não quer mais terminar. Não, eu já aguentei até agora, vou então aguentar mais um pouco. não é agora que eu vou largar, né? Então, tem muito isso aí. A dependência emocional é muito complicado, né? Como você citou, essa pessoa, que uma pessoa que tem dinheiro, que tem trabalho, né? Ou seja, financeiramente ela não depende do marido, mas ela se submete às coisas do marido. Sim. E a carência é muito complicado. Essa questão que a Cris colocou do medo de perder, porque é uma pessoa muito carente, a pessoa acaba acontecendo exatamente isso, se submetendo a esse tipo de relação, com a sensação de que não vai dar conta de seguir a vida sozinha, porque Exato. porque está dependente do outro, uma muleta, como você bem colocou, Dri. E assim, a carência é uma coisa que ninguém vai preencher. Você, para diminuir essa carência, digamos assim, que a carência ela é como se fosse um buraco vazio, né? É algo dentro da gente que não foi preenchido. E aí a gente busca o externo para preencher aquilo que a gente não consegue. Então, essa carência você vai conseguir se libertar dela trabalhando sua criança interior, né? Porque a carência ela vem lá de trás, gente. A Aliás, infância. muitíssimas coisas que a gente passa vem lá de trás da fase de criança mesmo, da Uhum. infância, Com né? certeza. E você tem. Na realidade, a única pessoa que vai te completar esse vazio existencial, essa falta de ter alguém do lado, só você vai somente conseguir resolver essa solução quando você preencher o espaço de você mesma, quando você começar a olhar para si e colocar você naquele lugar.
se auto-preencher, né? Se Se auto-preencher, auto-abastecer. se Se auto-abastecer. auto-abastecer. E assim, tem dependentes emocionais que são vampiros também, tá? Sim, muitos? Eles estão sugando o que você tem, né? A sua atenção, né? O carinho, o afeto. Não tem aquelas pessoas que são pegajosas demais, né? Que é mimimi o Tem. tempo inteiro. Pois é. Ah, porque fulana é Repleta de carinhosa. Não, mimimi. ela não é só carinhosa, ela é carente, né? Então, é isso. Você tem que tomar cuidado com o que você fala para ela, porque qualquer coisa que você pode falar, ela pode se sentir melindrada. Também tem tudo isso. Tem sim. Então, assim, eu peço para que todos fiquem de olho para essas violências domésticas, né? Inclusive, se você tiver com algum tipo de violência, se perceber sendo violento na sua casa, que você faça uma autorreflexão e veja que tudo o que está sendo vivido, né, lá na frente vai ser um problema muito grande. Né? Eu estou falando isso muito pensando pais com os filhos, porque os filhos Sim, não têm escolhas, eles não têm escolhas. Então você vê um pai ou uma mãe, né, tratando o filho subjugado, maltratando, dizendo coisas absurdas, a gente sabe que isso existe, né? E achar que está certo porque é pai ou porque é mãe, porque sustenta, porque, né, tem é um abuso. É um e abuso. tem muitos pais que proíbem os filhos ver filme de violência, mas pratica violência em casa. Exato. Que exemplo que vai dar para essa criança quando ela estiver adulta? Ela vai É. replicar o mesmo comportamento dos pais. E o que eu digo é que denunciem hoje. Até o abuso psicológico, agora, recentemente, né, foi aprovada a lei de abuso psicológico, embora ele exista em todos os tipos de abuso, né? Mas Uhum. o específico, que é aquele que a gente falou no começo, né, que é de colocar, baixar sua autoestima, lhe humilhar, lhe destratar, né? Te colocar inferior a ele, subjugar mesmo. Sim, Já tem lei para isso. E é para a gente denunciar, sim. Pode ser marido e mulher, duas esposas, pode ser pai com filho, mãe com filho, é para denunciar. a Cris Eu está tenho uma fazendo. cartilha que foi Cris, recém. antes de você falar Oi? da cartilha, a Cris está fazendo um comentário aqui que acha que todos os seres humanos deveriam fazer terapia para melhorar como pessoa. Eu concordo com você, Cris. Concordo também. Concordo totalmente e plenamente. Cris, Né? fala da sua cartilha. A Cris tem uma A cartilha terapia, maravilhosa. vou falar, a terapia, só complementando aqui, a terapia, nós somos, né, terapeutas, a gente até suspeita a gente falar, mas Suspeita. eu também sou paciente de terapia, tá, gente? E desde Idem. meus Eu 17 também. anos de idade. Desde meus 17 anos de idade. Então, a terapia, ela faz a gente crescer como pessoa. Faz a gente saber o que a gente não quer, para daí a gente descobrir o que a gente quer. Porque quem não sabe o que quer, qualquer lugar tá bom, qualquer caminho tá bom. Pode Alice ser o no País das pior. Maravilhas. Qualquer caminho tá bom. Isso, isso. Se eu não sei o que eu quero, nem o que eu não quero, né? Mas se eu sei, eu me empodero. Né? E quando eu me empodero, eu posso fazer escolhas mais saudáveis para a minha vida. Eu posso sim ter uma vida feliz. Essa história de dizer que não, eu escuto pessoas dizerem, não, amor não existe, isso é besteira, né? Felicidade não existe. Gente, a felicidade não é você estar rindo para todos o tempo inteiro, não. Mas é você ter dentro de você uma estrutura,
né, fortalecida, que vendaval nenhum te derruba, entendeu? E que você consegue equilíbrio para resolver as suas coisas, né? Fazer as suas coisas. Não vai ser por conta de um grito que você vá chorar, passar o dia chorando, ficar sem comer, deixar de ir trabalhar, né? Porque você não vai aguentar aquilo e ponto. Ponto final. Eu sou radical nisso aí. Eu não admito abuso de forma nenhuma. Então, a cartilha. Isso, Adri, fala da sua cartilha. Mês passado, nós lançamos uma cartilha que ela já vinha durante acho que uns 9 meses que a gente vinha construindo. Somos 16 psicólogas. Uma delas foi a idealizadora do projeto e a organizadora, que é a Denise eu esqueci agora o sobrenome, Brugnoli, eu acho. E aí nós, as demais, as 15 psicólogos, nos juntamos nesse projeto e cada uma fez a sua parte, né? Esse projeto da cartilha é uma cartilha para ajudar a mulher a superar e a recomeçar após um relacionamento abusivo. Então, lá tem testes psicológicos, tem que aí você faz para você descobrir se você está no abuso, descobrir se você é dependente emocional. Tem demais testes também. Tem falando sobre o que é dependência financeira, emocional, o que é abuso, o que é um relacionamento saudável, porque muitas pessoas confundem, não sabem. Então, é altamente informativa, feita por profissionais da área da psicologia, né? E lá também você encontra todo o passo a passo para você sair desse abuso. E tem também os endereços, os telefones para você denunciar ou você procurar. E como que o Entendeu? pessoal faz para conseguir essa cartilha, Adri? Eu convido vocês para me seguirem, né, lá no Instagram. E lá no link da bio, você clica que te direciona para o Hotmart e aí você adquire a cartilha. É um preço muito acessível. É uma cartilha digital. Mas se você quiser, você pode imprimir também. Imprimir, sim. Isso. O meu Instagram está aí no post, né, da nossa live de hoje, que é @adriana_liberato.pc. E aí, lá no link da bio, o Cris, né? É a Cristiane Mota. Cris, a Cris. É, A lá no advogada, a link Cris é advogada, ela até colocou aqui a lei do abuso da aqui, depois lei, então ela deve saber bem, está bem ela, atualizada, né? que ela colocou aqui a lei. Estou tentando achar aqui, que já passou já. Passou. A lei 14.188/21 para inibir o abuso psicológico. Obrigada, Cris, pela contribuição. Obrigada. Então, e lá você consegue. E tem mais, gente. Se vocês conhecerem pessoas que estão sofrendo um abuso, né, mas não reconhecem ou não aceitam, sutilmente encaminha para essa live, né, para que elas escutem, né, para que elas saiam desse lugar que elas ocuparam e que é um lugar de dor, não é um lugar saudável, feliz, é um lugar que a tendência é piorar, porque a violência física, geralmente, ela não é a primeira. Começa com a violência psicológica, né? A moral, e aí Sim, vai ampliando até chegar uma hora que às vezes, até morte, o feminicídio mesmo, né? sim, sim. Às vezes chega a esse ponto, porque cada vez o abusador ele vai sentindo mais energia, ele vai se empoderando mais
naquela doença, naquela malícia dele, né? Naquela maldade. E a pessoa cada vez mais subjugada. Sim, Então, é bom que a gente expanda a consciência. Para a gente expandir a consciência, a gente precisa buscar, conhecer, ler, assistir lives, assistir vídeos, né? Buscar terapia, que eu vivo falando sobre isso. Né? Ah, mas eu não estou podendo, vai no gratuito, tem as tem universidades, muitos. tem terapia, mas não deixa, não fica adiando, procrastinando isso, porque a tendência é piorar. Sim, com certeza. E outra, ninguém valoriza ninguém se a gente não se Não autovalorizar, se se a gente não se autovalorizar. autorrespeitar, Verdade. né? Tem só um comentário aqui que a Cristiane fez, a Cris, assim, chefe também, quando Sim, começa a te diminuir. Também, Cris, com certeza. Quando começa a te diminuir. exato. A gente falou um pouco sobre isso, assim, bem Bem por cima, superficial, superficial. porque como o tema da nossa live é violência doméstica, então a gente se deteve a falar dos casos dentro de casa, que é Uhum. pai, mãe com filho, né? Filho com Sim, pai, com sim, avós, ou avô, e a relação de casal também. também. Dri, faltam 4 minutos para terminar a nossa live. Gente, voou. Voou! E a minha faringite deu uma trégua. Que maravilha! Falei para você que ia dar Graças. tudo certo. Foi. Você quer fazer suas considerações finais, fazer alguma observação? Eu gostaria de agradecer, né, de estar aqui participando disso, do convite, agradecer as pessoas que interagiram, e espero ter contribuído com algumas informações, algumas reflexões, né, e qualquer coisa eu estou à disposição. Eu desejo que vocês tenham excelentes relacionamentos, busquem sempre melhorar as relações, não se submetam a relações abusivas, a relações violentas, né? Então é isso, assim, é isso mesmo que eu tenho para falar, e Obrigada, desejo uma Dri? boa noite a todos. Obrigada, obrigada por aceitar o convite, obrigada pela sua disponibilidade, por trazer um assunto tão delicado, que é esse assunto de violência doméstica. Só pessoas que têm uma alma grande como a sua conseguem trazer esse tema de uma forma tão suave para esclarecer as pessoas. Então, eu agradeço muito, gratidão. E, gente, a live Obrigada. vai ficar gravada. Quem quiser assistir novamente pode assistir. Quem quiser indicar, como a Adriana bem colocou, para outras pessoas, também pode indicar. Boa noite para todos. Muito obrigada pela participação de Tchau, gente. todos. Beijos. E a gente Até se a vê nas próxima. próximas lives. Se cuidem, fiquem com vocês mesmos e se cuidem. Tchau, tchau. Beijo, Josi. Beijo, Dri. Obrigada. Tchau.